O convite, então, foi uma surpresa, né? Mas uma surpresa muito agradável. É uma honra fazer parte aqui da ANF e estar à frente desse curso, porque no momento que a gente está vivendo, às vezes a gente não dá importância a tudo que a gente está vivendo ali no dia a dia. E aí hoje eu olho e vejo assim, que legal, né? Hotel na cidade ou pousada no interior? Pousada no interior. Turismo de sol e praia ou turismo cultural? Turismo de sol e praia. Planejar a viagem ou viajar sem roteiro? Planejar a viagem. Ninguém viaja sem roteiro. Eu já esperava essa, né? Na verdade, o roteiro ele não é congelado. Ele é só opções. Seja bem-vindo. Esse é o seu check-in no Papo de Hotel, o podcast de hotelaria e turismo. E para a sua estada ser a melhor possível, curta e compartilhe esse episódio. Meu nome é Camila, eu sou professora aqui na faculdade e hoje estou com o Simval, professor também. Hoje a gente está com um super desafio, né, Camila? Que é entrevistar a nova coordenadora do curso de hotelaria. Olá, Bem-vinda. Muito prazer, Bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um excelente episódio. Valéria, então esse episódio é para te conhecer, para te apresentar para a comunidade acadêmica, para os alunos. Então, para começar, eu quero saber como que foi a tua trajetória até aqui, o que tu trabalha, nos conta um pouco. Então falando um pouquinho sobre a minha trajetória, como a Camila colocou, eu sou formada em turismo, né, pela PUC, e assim como muitos estudantes aqui da universidade, eu saí de casa muito cedo. Então, eu morava, né, no interior, no litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Osório, e com 17 anos, eu saí de casa, porque eu acabei passando no vestibular, através do ProUni, em turismo pela PUC. Então, saí de Osório, uma cidade de 40 mil habitantes, e fui morar, né, em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, inicialmente, onde hoje tem quantos mil habitantes? Eu acho que uns 3 milhões de habitantes, a Grande Porto Alegre, deve estar em torno disso, mais né? ou menos isso. Então, me mudei para lá, e a partir disso começou a minha trajetória, né, de estudo no turismo. E como que surge essa vontade de estudar turismo, né? Porque, diferente de outras profissões, a pessoa não nasce querendo ser turismólogo, hoteleiro, né? Pelo menos pra mim não foi assim, não sei como que foi pra ti. Tá. Então, eu morava em Osório, não sei se vocês conhecem, né? Osório é uma cidade ali do litoral que tem o Morro da Borrússia. Então, eu sempre convivi um pouco com esses atrativos naturais. E era algo que me chamava muita atenção. Mas no momento da minha escolha, né, de qual curso optar por seguir ali na matrícula, o turismo não foi a primeira opção. Mas eu sempre gosto de dizer que nada é por acaso, né? Sim. Tudo se tem uma construção ali de vida que te leva a escolher determinadas coisas. Então, o turismo era a minha segunda opção. Acho que a primeira opção era a contabilidade. Assim, não que eu não goste de números, adoro os números, né? Mas E tu vai muito bem com os números também. A matemática e física, por exemplo, era uma das minhas matérias preferidas, assim, no ensino médio, né? Então, eu optei por fazer contabilidade, mas a segunda opção era turismo. Nada a ver uma coisa com a outra, né? E a terceira, se eu não me engano, era alguma coisa de administração, voltada com ênfase para marketing, alguma coisa assim. E eu acabei caindo na turma de turismo, e a minha experiência dentro da universidade foi muito legal. Então, acabou me direcionando para realmente atuar na área. Porque é comum, né? Quando a gente chega ali no primeiro semestre, segundo semestre, tu vai vendo que algumas pessoas não se identificam com a área. Sim. E tu vai saindo daquele curso, né? Mas eu acabei me identificando muito e gostava muito das aulas, da dinâmica. Acredito que essa questão também de sair do interior e ir para uma cidade grande era tudo novo. E aí eu me sentia um pouco abraçada, né, pelo curso. Porque a gente tinha excelentes professores, assim como a gente tem aqui na UF, e que nos davam esse suporte para nós durante as aulas, nos mostravam as possibilidades que a gente tinha. Então, quando eu cheguei ali no meu primeiro semestre, segundo semestre, eu vi os veteranos, por exemplo, fazendo viagens, ou alguns iam fazer intercâmbio, né? Ou faziam ali as saídas de campo, e aquilo me estimulava muito a continuar estudando para seguir minha trajetória no turismo.
Então, foi uma das coisas que me levou, foi por acaso, que não é por acaso, mas a continuidade do curso veio a partir dessa dinâmica durante a graduação mesmo. Antes da gente seguir com essa conversa, que tá muito legal, este episódio é um oferecimento da Escola de Hotelaria da Antônio Meneghetti Faculdade, e você que tem vontade de atuar e conhecer um pouco mais sobre a área da hotelaria e do turismo, esta pode ser uma grande oportunidade para você. A hotelaria é um dos setores que mais cresce hoje no mercado, e o curso te prepara para trabalhar com excelência no atendimento com hóspedes e turistas. Se você quiser saber mais, acesse o QR Code que está aqui embaixo para receber mais informações. E já aproveita, se inscreve no canal, compartilha, curte e nos acompanha por aqui. Aproveite o episódio. Que bacana. E os desafios de sair de casa, né? Acho que eu passei por isso, conheço a Camila também. Passei Temos também. o episódio da Camila também aqui. Tem. E a gente passa por essa situação de sair de casa, do interior, ir para uma cidade para poder estudar, né? Uma grande cidade. Quais foram os teus desafios nesse sentido, enquanto alguém jovem que estava saindo de casa, do conforto, para enfrentar os desafios de morar sozinho, de começar uma universidade, que é algo muito diferente, né, do ensino médio? Como que foi isso para ti, enquanto pessoa? Tá. Foi um desafio, mas olhando hoje, né, foi também divertido aquele processo todo, né? Porque no momento que a gente está vivendo, às vezes a gente não dá importância a tudo que a gente está vivendo ali no dia a dia. E aí hoje eu olho e vejo assim, que legal, né? Eu sempre voltava, por exemplo, eu ia para a universidade de ônibus público, né? E voltava de van. E aí, nessa van, eu tinha colegas ali na van de várias áreas. Então, a gente tinha uma troca muito legal. Então, tinha colegas que faziam direito, outros que faziam contabilidade, outros que faziam serviço social. Então, a gente tinha uma interação bem legal, conversando sobre os cursos, sobre as áreas. E eu sempre dizia, né, que o meu curso era aquele mais leve, né? Que a gente estava... na PUC, a gente também tinha um hotel-escola, que era um laboratório que era no formato de hotel. Então, todo mundo adorava aquele lugar e adorava que a gente tinha aula lá dentro, no hotel da PUC, né? Então, era algo bem diferente, assim, para os outros cursos que não vivenciam isso. Igual hoje a gente tem aqui na ANF, né? Se a gente for pensar, a gente pode ter aula dentro do hotel, que é um ambiente onde a gente vai trabalhar. Então, isso era legal, assim. E de desafios, o primeiro, na verdade, foi que a universidade também vai te formando como profissional aos pouquinhos, né? Eu lembro, naquela época a internet não era tão difundida como é hoje, né? Então, eu peguei ali naquela época. Então, a primeira coisa que eu lembro é que eu ficava muito tempo ociosa durante o dia. Porque no início ali dos teus estudos, às vezes tu vai só absorvendo informações, absorvendo matérias e não aplicando ou não tendo tantos trabalhos para fazer. E aí eu falei, poxa, tô ficando com muito tempo ocioso. Durante o dia eu quase não tinha muita coisa para fazer. E aí eu comecei a falar com esses meus colegas da van e alguém falou assim, eu tenho uma vaga de emprego lá de auxiliar numa loja que vendia artigos de papelaria e decoração. Eu falei, vou mandar o meu currículo. Ela falou, olha, é um trabalho que não é tão pesado, é tranquilo, eventualmente tu pode, né, na hora do almoço estudar e tal. Eu falei, bom, vou fazer isso. Só que eu não tinha currículo e eu não tinha nem e-mail. Não sabia nem como te candidatar. Não sabia nem como me candidatar pra vaga. Então, eu lembro que eu fui numa lan house. Olha! Numa lan house, gente, fazer... Eu não sei se vocês sabem o que é uma lan house, mas era um lugar... Todos aqui são... Vamos explicar o que é uma lan house. Uma lan house era um lugar onde tinha vários computadores, que a gente podia usar a internet naquela época, pra quem não tinha em casa, né? E também as pessoas jogavam muito naqueles lugares. Então, eu fui até a lan house, fiz meu e-mail, fiz meu currículo e mandei pra essa minha colega, né, ali da van. Que, inclusive, hoje é minha cliente na agência de viagens. Olha que legal. Bem legal. Que bacana. E aí, mandei pra ela. E eu fui selecionada pra vaga. Então, isso foi um desafio também, porque eu tive que aprender a me tornar ali profissional e a administrar o meu tempo de trabalho com o meu tempo de estudo. Então, eu saía de casa
6h30, 7h da manhã e voltava só meia-noite. Olha só. Então, era uma dinâmica completamente intensa, né? Valéria, é muito legal tu tocar nesse assunto sobre conciliar trabalho com faculdade, porque é o que muitos dos nossos alunos vivem, né? Quando ou se mudam aqui para a faculdade ou ainda permanecem na casa dos familiares, mas tem que conciliar a viagem até a faculdade, as aulas, o estágio ou o próprio trabalho. E o que tu percebe que naquela época, quando tu começou a viver isso, foi o principal para tu conseguir conciliar tudo isso? Acredito que a persistência e também uma rotina organizada. Não que eu fosse a pessoa assim, mais organizada possível dentro da minha rotina, mas, por exemplo, eu já, no final de semana que eu tinha livre, né, eu já me organizava quais eram os trabalhos que eu tinha ao longo da próxima semana, para eu já dar aquela pincelada inicial em fazer eles, porque durante a semana eu sabia que eu ia ter pouquíssimo tempo. E eu também tinha um espaço, um gap de tempo entre sair do emprego e ir para a PUC. Eu tinha ali quase 1 hora que eu ficava de intervalo entre um lugar e outro. Então, esse intervalo eu aproveitava para estudar ou fazer algum trabalho. Então, eu ia para a biblioteca da PUC e lá eu ficava esse tempo todo, né? A biblioteca da PUC também, ele tem um espaço de estudo, tem ali, é uma biblioteca muito completa. Então, acabava que eu usufruía bastante daquele universo da biblioteca nesse período. Então, eu saía ali do meu estudo, fazia um lanche rápido e ia para a aula. Então, era mais ou menos essa dinâmica que eu fazia. Quando, claro, né, a gente não demorava aí um tempão no ônibus até chegar na universidade, mas era raro isso acontecer, eventualmente. Eu sempre conseguia ter esse tempo de estudo. Então, eu aproveitava cada tempo para fazer isso. E aí, nos finais de semana, eventualmente, eu ia viajar para ver a minha família, um final de semana. Não ia todos os finais de semana, porque eu sabia que era importante eu permanecer o final de semana ali, né, na minha casa, para colocar em dia esses meus trabalhos, porque a gente sabe que quando a gente muda ali a nossa rotina, vai para casa dos pais, tu vai acabar fazendo coisas diferentes e sobra pouco tempo pra gente se dedicar de fato aos estudos, né? Então, eu organizava uma dinâmica de uma vez ou a cada 15 dias visitar os pais e no mais eu permanecia em casa para manter aquela minha rotina saudável também durante o período da faculdade. Muito legal. E a sensação que eu tenho, já que todos nós aqui saímos cedinho e fomos estudar em outras cidades, é que quando a gente é jovem e tá vivendo tudo isso, a impressão é que passa rápido, como tu falou, a gente não percebe, é cansativo, mas com disciplina, com vontade e com leveza, a gente consegue passar por essa etapa, né? E consegue ir colocando as coisas no lugar, consegue ir vivendo, e quando vê, aconteceu, né? Exato. A gente já tá trabalhando, já tá estudando, e essa rotina tá funcionando muito bem. E o que eu percebi também, pela tua fala, é que tu trouxe essa organização, essa disciplina de quando tu estudava também, né? Tu foi sempre assim? Como é que tu era na escola? Tu era organizada, tu tirava notas boas, tu tem cara de que tirava notas muito boas, tem cara de Valéria. CDF. Sim, eu era. Era e me considero até hoje um pouco CDF, né? Então, eu me organizo nesse tempo de estudo. Na época do ensino médio também era assim. Então, era uma pessoa que gostava. Eu gosto de estudar. Então, para mim, sempre houve o hábito do estudo. Então, eu estudava ou de manhã ou de tarde, dependendo ali da minha dinâmica dos anos, né? No turno inverso, eu sempre reservava um tempo para estudar. E aquele tempo era um pouco sagrado, assim, né? Então, desse horário até esse horário, eu vou fazer as minhas atividades de estudo. Então, sempre foi assim, desde o ensino médio, na faculdade também. E eu vejo que hoje eu consigo conciliar essas dinâmicas de rotina também com os estudos e também com o trabalho. Isso vai te formando, né? Conforme tu vai crescendo, tu vai levando isso para a tua vida também. Essa dinâmica de organização, de estudo e tudo mais. Mas eu era uma pessoa CDF. E nós não comentamos, mas a professora também faz faculdade aqui na ANF. Faz a graduação em ontopsicologia. A gente não colocou na apresentação, mas ela Sou aluna. Também estudante, né? Aluna. Isso. E agora, vamos entrar, né? Que todo mundo quer saber. Como que foi o convite para ser coordenadora? Como que tu tá te sentindo? Quais são as tuas expectativas para o curso de hotelaria? A gente quer saber. Tá. O convite, então, foi em
uma surpresa, né? Mas uma surpresa muito agradável. É uma honra fazer parte aqui da ANF e estar à frente desse curso. Claro que a gente tem desafios, né? Que é se colocar na rotina e tudo mais. E também conhecendo os alunos aos pouquinhos, né? O que eu espero, né, do curso? Fazer com que a gente transforme ele num curso de referência. Não só a nível regional, pensando no Rio Grande do Sul ou na região sul, mas também a nível Brasil. Porque hoje a gente tem uma carência de formação nessa área, né? Muitos cursos, vocês também são formados na área, né? Foram percebendo que os cursos foram perdendo espaço no ambiente acadêmico, mas é uma área que vem crescendo muito no ambiente profissional e empresarial. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a formação diminuindo, a gente tem uma expansão do mercado nessas áreas. E aí, o que está acontecendo, né? Quais são os profissionais que estão atuando nessas áreas? Então, são profissionais de outros cursos que acabam se interessando, tendo ali uma formação já naquela área e que acabam assumindo esses papéis. Então, eu percebo que aqui dentro da escola de hotelaria da ANF, o nosso papel é retomar para que a gente consiga formar bons profissionais, para que eles possam estar nesses ambientes, né, do mercado, seja da hotelaria ou seja do turismo, porque a gente trata aqui como escola de hotelaria, mas a hotelaria ela também engloba outras áreas além dos hotéis propriamente ditos, né? Então, a gente prepara os nossos estudantes para atuar em agências de viagens, para atuar em parques, para atuar em cruzeiros. Então, é um universo que vai muito além. Então, na minha percepção, é isso hoje o nosso desafio de transformar o curso para que ele seja um formador de profissionais para ocupar esses espaços que a gente vê que o mercado está cada vez mais em expansão. Aqui mesmo, né, no Recanto, a gente consegue perceber isso pela quantidade de ofertas, de opções de hospedagem e atrativos que a gente tem. Perfeito. E o que te motiva dentro desse desafio todo? Porque a gente sabe que, de fato, esse é um cenário que vem acontecendo e a ANF vai na contramão de tudo isso, de uma forma muito positiva, formando profissionais, retomando algo que a gente começou a viver lá no finalzinho dos anos 80, no Brasil. E aí agora a gente retoma isso aqui na região, uma região em franca expansão dentro do turismo. Como que tu enxerga isso e como que isso te motiva dentro desse desafio de coordenar a escola de hotelaria? Eu percebo que quando a gente gosta de algo e a gente tem, assim, o dom para fazer aquilo e a gente se identifica com aquilo, o processo, ele não tem como dar errado. Então, do momento que a gente gosta dessa área de hotelaria, a gente gosta da área de agenciamento ou de viagens como um todo, né? Porque quem está aqui dentro desse curso tem que gostar disso para conseguir passar para os nossos estudantes, para esse profissional que a gente está formando, para que ele siga adiante. Então, com isso, na minha percepção, o processo ele vai dar, em algum momento ele vai dar o resultado esperado que a gente quer para dentro do curso. Então, o que me motiva hoje eu diria que essa vocação para a área de turismo e hotelaria que eu tenho e que eu percebo que vocês, por exemplo, também têm e que a gente acredita que a gente vai conseguir formar esses profissionais e que esses profissionais vão ocupar esses espaços. Então, eu diria que não sei se uma certeza, né? Mas algo que mostra que esse é o caminho para a gente seguir. E a pergunta que não quer calar, né? Talvez os nossos alunos estão se perguntando o que esperar a partir de agora do curso de hotelaria. Nos conta aí se tem novidades, se tem planos. Então, a gente pretende fazer um curso que a gente tenha bastante dinâmicas e contatos com profissionais, tanto da área de hotelaria como a área de turismo também, para que os nossos alunos eles possam visualizar um curso sem fronteiras. Né, que eles não precisem ficar atuando somente aqui nessa região ou no Rio Grande do Sul, que eles visualizem outras possibilidades. Né? Eu acredito que o curso já traz isso dentro das dinâmicas que vem acontecendo até o momento, mas a minha percepção é dar continuidade e ampliar isso para os nossos estudantes utilizarem esse ambiente como escola, né? Então, atuar nos hotéis, durante os cursos, se colocar à prova, testar todas as áreas, para depois eles, como que a gente diz? Alçarem voos adiante e levarem o nome do nosso curso, né? Para outras regiões do Brasil e, quiçá, do mundo, para a gente ser reconhecido e cada vez mais as pessoas quererem vir estudar aqui, porque vai ter essa formação como referência. Isso é muito legal. Eu percebo que
as dinâmicas, né, o que está acontecendo já no curso, é mostrar que a hotelaria não é só hotel, né, e aos poucos a gente está falando um pouco mais de turismo também, que é a nossa área, que turismo também não é só agenciamento, não é só guia de turismo, e isso é muito importante porque vai trazendo, como tu tinhas falado, vai mostrando novas possibilidades para os nossos estudantes. E a gente está formando muita gente legal, muita gente capacitada. Nossa primeira turma de formandos em hotelaria está aí quase finalizando, né? Sim. E a gente está vendo muitos trabalhos legais também que estão saindo nos TCCs. E nos conta, além da coordenação do curso, a gente sabe que tu tem uma atuação também no mercado do turismo, né? Tu tens uma agência, tu é sócia proprietária, né? Fundadora da B-Travel. Mas nos conta como que surgiu a ideia da agência e como que foi a tua trajetória profissional para chegar até aqui hoje, ter a tua própria empresa, né? Sei que teve um caminho até que tu chegue a este momento. Perfeito. Para eu contar um pouquinho da minha trajetória, então eu vou voltar lá para onde eu estava falando do primeiro emprego durante a faculdade, né? Esse primeiro emprego, na minha percepção, ele foi a minha formação para atendimento com pessoas, porque fazia o atendimento direto com pessoas dentro da loja e isso me formou, né, nesse sentido da hospitalidade, de receber o cliente, de fazer esse atendimento, né? Mas depois eu fiquei aproximadamente uns 2 anos nesse local e eu percebi que se eu quisesse seguir mesmo na área de turismo, eu teria que me experimentar na área de turismo, porque até então eu não tinha tido nenhuma experiência profissional dentro do turismo. Então eu saí dessa empresa e fui fazer um estágio inicialmente numa agência de viagens, que era a Caeté, que tinha propriedade, né, de uma pousada, que é o Pedra Afiada, lá em Praia Grande, Santa Catarina, nos Canyons. E eu fui fazer o estágio com eles, onde eu fazia os atendimentos também para os clientes. Ali também foi uma formação de responder e-mails, de responder mensagens. Naquela época a gente não tinha um WhatsApp, né? Então a maioria das coisas ou era ligação, ou era mensagem, ou era e-mail. Então ele também foi uma formação para mim. E eu tive a oportunidade, né, de ir umas 2 vezes conhecer a pousada, que também foi algo super interessante de tu conhecer aquele ambiente, de como que ele funciona, porque até então eu só vendia aquele local, né, a pousada. Então eu fui lá e experimentei 2 vezes. Fiquei hospedada lá, fazendo as atividades com os hóspedes, então foi uma experiência bem legal. Então eu fiz essa experiência inicial na agência, depois eu fiquei uns 6, 7 meses e eu decidi que eu queria experimentar também a vida pública, saber como que era trabalhar num ambiente público. Então eu fui e fiz um estágio na Secretaria Municipal de Turismo de Porto Alegre, onde ali eu fiquei aproximadamente uns 8 meses, mais ou menos, era o período do estágio máximo, né, que eles ofereciam naquela época. E eu atuei no setor era comercial, com marketing, onde a gente fazia a promoção dos eventos que aconteciam em Porto Alegre. Legal. Então eu participei da promoção do Carnaval de Porto Alegre, participei da promoção do Linha Turismo, também dos Caminhos Rurais de Porto Alegre. Tudo isso a gente fazia. E era o relacionamento com as agências de viagens, a minha área. Então a gente tinha os eventos para fazer a promoção desses eventos também, produtos, né? E eu fazia o convite para as agências de viagens, marcava com eles pra gente fazer reuniões antes, ia no dia do evento, fazia todo o cerimonial de recebê-los. Então a gente fazia tudo isso com eles e aí depois a gente lançava, né, o produto para essas agências. Eram agências locais, né? Não eram agências emitivas, mas sim receptivas ali em Porto Alegre, para eles venderem esses produtos para as pessoas de fora da cidade. Então foi uma experiência muito legal também de conviver com esse meio público e de ver como que funciona, porque eu tinha a minha área, mas tinha a área lá de licenciamento, que fazia os projetos para arrecadar, né, patrocínio ou fundos para aplicar aquilo. Tinha a área de marketing também da cidade, onde fazia a promoção dos atrativos turísticos, e aí ali a gente trabalhava muito também com linha turismo, que era um produto maravilhoso naquela época, era um produto que tinha, assim, uma saída gigantesca, estava sempre lotado, nunca tinha lugar, e era uma dinâmica muito legal dentro daquele ambiente, porque o linha ficava no andar de baixo e a gente no andar de cima. Então, quando tinha muito turista, os estagiários desciam para auxiliar ali nos atendimentos, né? Então, a gente via
o número de pessoas, estrangeiros que chegavam ali na cidade para fazer essa atividade. Então, foi uma experiência muito legal. E dali, eu saí, então, para fazer inicialmente um estágio, que foi na agência de viagens, que eu também digo que me formou como agente de viagens. E nessa troca teve até uma história engraçada que é interessante contar para os estudantes, né? Porque foi um ímpeto, assim, de ir atrás desse emprego. Eu vi que era o momento, meu estágio ia terminar. E eu disse, bom, agora eu quero testar alguma outra coisa que me possa já dar a oportunidade de eu ficar no mercado de trabalho. Então, eu me candidatei para a vaga. Eles faziam 2 processos naquela época. Eu me candidatei para a vaga, passei na primeira etapa. E para a segunda etapa, era uma entrevista direto com uma das gerentes. E ela marcou na segunda-feira de feriado de carnaval. Sim. E eu tinha uma viagem com umas amigas marcado. E eu disse, bom, eu não posso perder essa entrevista de emprego, né? Só que, na primeira etapa, como era uma agência de empregos que estava organizando, a gente não sabia o nome dessa empresa, a gente não tinha informação nenhuma. Eu não sei como, mas eu descobri qual era a empresa. Liguei para a empresa e falei, olha, eu sou uma das candidatas para a vaga que está marcada a entrevista na segunda-feira de carnaval, mas eu tenho uma viagem. O que me passou na cabeça naquele momento foi, eles trabalham com agência de viagens, eles vão me entender, né? E aí a gerente falou pra mim, não, tudo bem, vem na quarta-feira de tarde, então. Eu não iria voltar para Porto Alegre na quarta-feira, mas eu disse, bom, já que eu consegui, eu voltei, né, pra fazer a entrevista de emprego. Daí fiz a entrevista de emprego com ela e entrei pra auxiliar a recepcionista. Então, eles já tinham uma recepcionista e eu entrei para dar auxílio para ela, porque naquele período eles faziam muito atendimento na loja. Então, era uma loucura, era telefone tocando, era mensagem, era atendimento na loja. Tinha momentos que nós duas na recepção, às vezes não dávamos conta de fazer tudo. Então, eles precisavam de alguém para dar esse suporte. E ainda mais, tinha toda a equipe que eventualmente pedia coisas para nós. Naquela época, eu acho que era 30, 40 pessoas trabalhando na agência, né, para 2 recepcionistas. Então, eu entrei ali como recepcionista. E aos poucos eu fui me familiarizando com a equipe, fui entendendo o que eles faziam. Então, era uma agência de viagens que trabalhava com lazer e intercâmbio. E aí eu me apaixonei por intercâmbio. Me apaixonei pela área de intercâmbio, adorava atender. Então, a agência atendia o público teen, lá dos 14, 15 anos, até o público sênior. Eles atendiam todos os perfis. Então, ali eu consegui compreender um pouquinho as áreas do agenciamento de viagens. E eu me apaixonei pela área de intercâmbio. E, aos poucos, eu fui fazendo outras coisas, sempre me oferecendo, né? Quando eu ficava ali na recepção, eu estava meio ociosa, eu ia lá para a gerente e perguntava, tem alguma coisa para eu fazer? Aí ela vinha e dizia, cadastra esses clientes. Aí eu ficava lá a tarde toda cadastrando esses clientes. Ou, né, no outro dia também fazia isso. Aí depois terminava aquilo, tem outra coisa para eu fazer? Eu sempre ia buscando coisas novas para eu fazer. E aí ela começou a me inserir nas atividades operacionais dos atendentes de intercâmbio. Então, eu preenchia formulário, eu escaneava documento, eu fazia de tudo que eles me pedissem, eu fazia. Ia fazendo tudo. E aí, eu subi, vamos dizer assim, de cargo, né, de recepcionista para operacional. Porque naquela época, eles tinham 2 operacionais que davam auxílio para os vendedores, né, para os agentes de viagens. Então, eu virei o operacional do time de intercâmbio, que até não existia. Eu brinco até hoje. Eu criei a posição de operacional, do time de intercâmbio lá. Então, eu virei operacional deles e comecei a trabalhar ali. E ali nessa agência eu fiquei 7 anos, onde eu saí. E aí tive uma experiência fora numa outra agência que era focada só em lazer, onde eu era operacional também por 1 ano. E aí eles me convidaram novamente, né, para voltar para essa agência inicial, para trabalhar numa outra unidade. Porque eu saí a primeira vez dessa agência, já mais não como operacional, saí já como vendedora de intercâmbio, né? Então foram 7 anos que eu fui construindo ali a minha carreira, para vocês verem como, né, foi um tempo né? Espaço grande, assim, de construção de carreira. Então eu saí, aí vivi 1 ano numa outra agência só focada em lazer, no operacional, e eles me chamaram de volta para trabalhar nessa outra unidade, que aí eu era a vendedora de intercâmbio, consultora de intercâmbio exclusiva, né, daquela unidade. E foi, eu digo assim, a 2ª temporada que eu voltei e falei, bom, é isso que eu gosto de fazer, eu vou me dedicar a isso e vou ser a melhor consultora de intercâmbio.
E realmente fui. Dali eu consegui 2 ou 3 premiações, né, naqueles anos seguintes, como consultora de intercâmbio da empresa. E no turismo, né, premiações, principalmente agências de viagens, vem junto com uma viagem. Então, né, nessas experiências também eu tive algumas viagens que eu realizei por conta do trabalho. Então, foi aí que eu tive a minha grande experiência de agências de viagens. E aí, depois... Nossa, gente, eu trabalhei em bastante lugares. Só agora a gente se dá conta, né? Depois eu saí, então, dessa agência de intercâmbio e fui ter uma experiência numa agência de luxo, que foi muito interessante também, porque elas trabalham até hoje, né, com turismo de luxo. Então, foi muito legal ter essa experiência de outra área, que eu não tinha. Né, essa perspectiva do que existe de luxo hoje, quais são produto, né? Exatamente, é tudo diferente. O formato de tu atender o cliente, o que o cliente espera de ti, um turismo de luxo e um turismo de lazer, vamos dizer, convencional, é muito diferente, né? Ele tá sempre com uma expectativa alta e tu tem que estar sempre suprindo aquela expectativa dele. Então, foi um ano ali de experiência bem legal na área de agenciamento de luxo. E aí nesse meio tempo surgiu a pandemia, né? A minha sócia, a Camila, já tinha iniciado ali os trabalhos com o agenciamento. E eu fiz essa transição de carreira, então, para me dedicar exclusivamente à minha agência. Então, eu acredito que esse é um processo, assim, que vai acontecendo, né? Como eu coloquei antes, durante o processo a gente não consegue visualizar tudo aquilo que vai nos formando, mas acredito que todas essas minhas experiências que eu tive, desde a recepção até operacional ou como consultora de intercâmbio, me possibilitou hoje ter a minha agência. Então, foi esse o processo. E foi muito legal essa tua trajetória de ter passado por outras agências, né? Eu sei da tua paixão pelo intercâmbio, né? Mas essas outras experiências no turismo de lazer vieram a somar a essa experiência gigante que tu tem no intercâmbio e puderam hoje ser utilizadas na Abitravel, né? Eu lembro que quando a gente abriu a Abitravel, era tudo muito incerto, né? Era aquele medo, será que a gente continua? Será que vai dar certo? E quando a gente percebeu, nós estávamos prontas para assumir essa agência, né? Nós tínhamos todo o conhecimento necessário e muito mais, né? Exato. E também uma coisa que eu gosto de colocar muito é a questão de relacionamento, né? Em todos esses... todas essas experiências de trabalho, eu sempre mantive, e acredito que a Camila também, bons relacionamentos com todas as pessoas que faziam parte daquele trade, né, do trabalho. Então, quando a gente abriu a agência, a gente ter crédito no mercado, a gente ter bom relacionamento com os nossos fornecedores, foi fundamental. Porque isso faz parte, né? A gente estar no ambiente de trabalho, ter bons relacionamentos com os fornecedores e também com as pessoas que a gente trabalhou. Então, hoje nós somos parceiras, amigas de todas as pessoas que a gente trabalhou ao longo desse tempo. Então, isso também é importante porque tu é vista no mercado de uma forma diferenciada, né? Por todos eles. E esse relacionamento também é importante, eu acho, deixar dito aqui para os nossos estudantes. Ele foi criado quando nós éramos recepcionistas lá nas agências e atendíamos essas pessoas, né, com excelência também. Então, não foi porque quando a gente se tornou vendedoras, não, foi desde lá. Desde a recepção, a gente foi conhecendo, fazendo o nosso networking no turismo. Na verdade, a gente tinha mais contato com esses fornecedores, né, na recepção, do que depois no operacional ou depois na área de consultoria e de vendas, porque na recepção todo mundo passava ali por ti, né? Então, tu tinha esse contato. Quando passava da recepção para dentro da agência, era direcionado, né? Então, quem ia trabalhar com lazer ia atender aquele fornecedor de lazer ou tinha aquele fornecedor de intercâmbio. E um ponto bem importante que eu gosto de trazer para os estudantes, eu sempre falo sobre isso, né? Eu me apaixonei pela área de intercâmbio, mas quando eu fui começar a trabalhar com o pessoal, foi um choque para mim, porque eu não tinha inglês. E a área de intercâmbio dentro da agência vou dizer para vocês, 70%, 80% das atividades envolviam inglês. Então, naquele momento, eu até comentei na nossa aula especial da semana passada, naquele momento eu me vi obrigada a estudar o inglês, né? E aí eu fui atrás para conseguir ter essa formação, porque eu realmente não conseguia, vamos dizer assim, progredir dentro daquele ambiente se eu não tivesse
essa habilidade, né, do inglês ali para conseguir se desenvolver dentro do ambiente de trabalho. E aí eu vejo que aí depois, ao longo, quando eu fui me tornando, né, vendedora, tendo essas oportunidades de viajar e tudo mais, quão foi importante aquilo. Porque, surgiu a oportunidade de viajar para, sei lá, para a Europa. E aí tu vai com o inglês que tu tem naquele momento, né? E aí depois surgiu a oportunidade de conhecer uma escola de inglês na Inglaterra. E aí tu vai ter aulas em inglês. Então aquilo ali também foi importante para mim durante essa trajetória, né? Porque se eu não tivesse feito, provavelmente todas essas oportunidades que surgiram na sequência não seriam possíveis. E tu poderia nos contar um pouquinho... eu sei que alguns alunos, eles têm interesse pelo mestrado, em dar continuidade aos estudos após terminar o curso de hotelaria. Inclusive, na semana passada, alguns vieram comentar depois da aula especial. Legal. Professora, a gente pensa, né? E para nós que temos o mestrado, eu sei que eles têm muitas curiosidades de saber como que isso se insere, em que momento que isso entra na vida profissional. Será que eu devo dar sequência logo depois de terminar a graduação? A gente tem a Fernanda, nossa aluna, que finalizou agora o curso, né? Defendeu o TCC dela. Defendeu o último estágio há 2 semanas, e ela começou o mestrado, começou essa jornada. Então, queria que tu contasse onde que entra o teu mestrado nessa tua trajetória, como que tu tomou essa decisão, como que tu entendeu que esse era o momento específico para cursar esse mestrado. O mestrado também, assim como os estudantes, sempre foi uma questão para mim de dar segmento. Eu sempre quis, né, fazer. Mas, no primeiro momento, eu queria me formar como profissional. Até porque o mestrado, dependendo do mestrado que tu vai fazer, as aulas são de manhã, são de tarde, o dia todo, né? Não é como a universidade que nos proporciona estudar todos os dias à noite. E ele tem uma carga de estudo também bem mais elevada do que a universidade, porque é quase como se tu estivesse estudando um pouco sozinho ali, né? Porque os professores, pelo menos no mestrado que eu fiz, eles disponibilizavam material e diziam, olha, leiam esse material que em sala de aula a gente vai discutir. Então, em sala de aula, tu já tinha que estar com aquele material lido, já tinha que ter feito ali os teus resumos, determinados quais eram as tuas dúvidas, porque a sala de aula não tinha exposição daquela matéria. Era uma discussão. O professor ia conversar alguns pontos, tu ia questionar e assim ia se construindo a dinâmica, né, da aula. Então, inicialmente, para mim, não era viável fazer o mestrado. Então, eu tive que esperar um pouco, né? Eu iniciei o meu mestrado na pandemia. Eu fui uma turma da pandemia no mestrado. Então, em 2020, eu fiz o processo de inscrição nele. Então, era um processo que tu tinha que apresentar um pré-projeto, né? O meu pré-projeto foi um pouco uma continuidade do meu TCC da graduação, mas isso foram anos depois, né? Mas foi um pouco de continuidade. Tu tinha que fazer uma prova, tinha vários requisitos, né, sobre isso. E o mestrado também precisa ter uma segunda língua, né, para comprovar a proficiência nessa segunda língua, né. Então, eu fiz a inscrição e o meu mestrado teve ali 2, 3 anos de duração, porque a minha pesquisa foi em campo, então eu demorei um pouquinho mais para finalizar ela. Mas eu acho um processo interessante, mas tu tem que ver em qual momento da tua vida vai encaixar. Às vezes a gente fica com uma ansiedade de fazer determinadas coisas e acaba não percebendo o que a vida tá te querendo naquele momento, né? É para eu seguir pro mestrado ou é talvez para eu criar um pouco mais de raízes na minha carreira e aí depois eu fazer um mestrado? Porque também a gente tem aquela questão de viver só da academia. Às vezes a gente vive só na academia e não tem aquela questão prática. Então é importante também a gente conciliar as duas coisas, porque hoje a gente vê que as formações vão muito para uma linha de colocar na prática, né? Porque a gente está formando o profissional para o mercado. E aí, às vezes, o profissional que fica só restrito à área acadêmica, ele acaba perdendo um pouco dessas oportunidades da prática. Então, eu acredito que é interessante, mas cada um vai sentir um momento, né, de fazer o mestrado. E tem que ter ciência que vai ser um processo que vai te exigir bastante. Então, bastante tempo, bastante leitura, bastante dedicação. Dependendo do que tu vai pesquisar, tu vai ter que ir a campo, né, te colocar naquele ambiente para pesquisar, etc. Legal, acho também comentar que não é para todo mundo também, né? Acho que muitos alunos pensam que isso pode dar uma agregada no currículo, mas talvez uma especialização em alguma área pode trazer algo que para o mercado é muito mais bem visto, né? Do que talvez um mestrado. Um MBA, né? Fazer um MBA com alguma formação específica para a área que tu tens interesse. Exato.
Então, vai te dar mais oportunidade hoje no mercado de trabalho do que um mestrado. Porque o mestrado, ele tá muito mais direcionado para essa linha acadêmica do que efetivamente para a linha prática, né? Exato. Tudo depende do objetivo profissional, né, da pessoa. Isso. Valéria, tu comentou que fez algumas viagens, que tu ganhou de premiações por ser a melhor vendedora, né, de intercâmbio. Eu sei que tu fez outras também por conta própria. E a gente quer saber qual foi o lugar que mais te marcou, qual foi o destino ou o próprio ponto turístico que tu conheceu que mais te marcou e alguma coisa inusitada que já aconteceu. E aí pode ser viagens pessoais, viagens a trabalho, tu pode compartilhar o que tu achar mais interessante. Tá. Os destinos que mais me marcaram, eu tenho 2. Né, por motivos e momentos de vida diferentes. O primeiro deles é Londres. Eu tenho alguma coisa com aquela cidade. Já visitei a cidade, né, 3 vezes e eu sou apaixonada por ela. E foi lá onde eu fiz o meu intercâmbio de estudos de inglês. Foi durante um mês. E eu tive a oportunidade de vivenciar a cidade. Então, para mim, essa viagem foi muito marcante, que é de tu te colocar também, né, em outro ambiente. E aí, esse ambiente fora no exterior, né, fora do Brasil, aonde tu tem essa questão da língua que te coloca em prova, que te exige um pouco mais. Então, acho que essa foi uma viagem bem marcante, assim, pro momento histórico da minha vida. E aí, depois eu retornei para Londres também, numa segunda oportunidade, daí para fazer um treinamento, né, a trabalho, que eu comentei com vocês, que participei para conhecer algumas escolas. E ali também foi outro momento de vida, e é onde eu fiquei uns 3 dias depois, sozinha em Londres. Então, foi muito legal de se colocar sozinha naquele ambiente. E aí, como eu já conhecia a cidade, eu fui explorar outros lugares que não eram tão turísticos. Então, foi uma viagem também maravilhosa. E a segunda foi para Nova Zelândia, que aí eu faço o link também com a questão inusitada que aconteceu. A Nova Zelândia foi um destino incrível. É uma natureza muito viva. E eu sabia que existia tudo aquilo, mas quando tu chega lá, tu acaba se deslumbrando muito mais, né? Eu acabei não conhecendo a Ilha Norte, que é a parte onde tem neve. Eu fui para a Ilha Norte, mas devido à época do ano não tinha neve. Fiquei numa cidade onde nevava bastante no inverno, mas naquele momento não tinha. E foi uma experiência muito legal, porque eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de fazer trilhas, eu gosto dessas atividades, né? Uma das atividades que eu faço no meu tempo livre também. Então, eu fui para lá e aí quando eu cheguei, tinha uma brasileira que ia nos recepcionar, porque a gente também ia conhecer algumas escolas, e ela falou assim, eu programei algumas atividades, mas eu não sei se vocês gostam, porque algumas envolvem trilhas e tudo mais. E eu olhei pra ela, eu adoro. O final de semana passado eu fiz uma trilha de 12 quilômetros, né? E ela falou assim, eu não acredito. Então foi uma experiência muito legal, porque eu acabei fazendo bastante trilhas. Mas lá é muito diferente de nós aqui nesse termos de organização de trilhas, né? Então a gente foi para um parque nacional, por exemplo, que tinha toda a infraestrutura para caso tu quisesse acampar, para caso tu ficasse ilhado lá. Então era uma vivência diferente das nossas que a gente tem aqui hoje, né? E a questão inusitada é que nessa viagem para Nova Zelândia, eu fui levando um grupo de adolescentes, que eles iam fazer parte do ensino médio lá. Então, acho que era de 15 a 20 estudantes. E eu já conhecia todos eles, a gente tinha um grupo no WhatsApp. E quando a gente fez uma das conexões em Santiago do Chile, a gente tinha que passar por uns raios-x, né? Pelo raio-x. Eu juntei todo o grupo. A gente tinha ficado um pouco espalhado dentro do avião. Eu juntei todo o grupo e vamos passar pelo raio-x. E aí a gente passou pelo raio-x. Quando a gente chegou, depois que todo mundo tinha passado, que aí eu ia contabilizando os estudantes, alguém falou assim, faltou o fulaninho. E eu, meu Deus, aonde está o fulaninho? Eu tinha contado o fulaninho. Ele tinha ido ao banheiro, no momento que eu juntei todo o grupo, ele foi pro banheiro, e ele não tinha mais encontrado nós. E aí eu peguei e mandei a mensagem no grupo do WhatsApp. Mas não era só o grupo que eu e eles, eu mandei num grupo que dava os pais. Socorro. Sim. Desespero. Mandei assim, fulaninho, estamos depois do raio-x, aonde você está? Pronto. Naquele momento, meu WhatsApp encheu de mensagens, né, da mãe do aluno e mais
muitas mensagens dos outros pais querendo saber se os seus filhos estavam comigo, já que eu tinha perdido, né, um estudante. E aí eu tive que voltar, porque ele não conseguiu realmente nos achar. Aí eu tive que falar com o pessoal ali da imigração no Chile para retornar e buscar esse estudante para junto de nós. E aí fui lá, encontrei ele e tudo mais, e voltei e falei, olha, agora tu fica do meu lado, por favor, quando tu for ao banheiro, tu me avisa. Mas foi um processo que aí depois a gente deu risadas, né? Mas na hora foi um pouco tenso ali de ter deixado o estudante para trás. Mas bom que a gente tinha tempo, né, na conexão, e aí deu tudo certo. Aí acalmei os pais também. Antes da gente seguir com essa conversa, que tá muito legal, este episódio é um oferecimento da Escola de Hotelaria da Antônio Meneghetti Faculdade. E você que tem vontade de atuar e conhecer um pouco mais sobre a área da hotelaria e do turismo, esta pode ser uma grande oportunidade para você. A hotelaria é um dos setores que mais cresce hoje no mercado. E o curso te prepara para trabalhar com excelência no atendimento com hóspedes e turistas. Se você quiser saber mais, acesse o QR Code que está aqui embaixo para receber mais informações. E já aproveita, se inscreve no canal, compartilha, curte e nos acompanha por aqui. Aproveite o episódio. Ótimo, conseguiu resolver. Nessas horas o foco é resolver e aí depois a gente dá conta dos pais, Exatamente, né? Exatamente. Eu tenho que achar o fulaninho. A mãe e o pai estão no Brasil bem, a gente resolve depois. Que ótimo, maravilhoso. Bom, agora a gente tem um quadro novo aqui no podcast Papo de Hotel, que a gente vai estrear contigo. Ótimo. Olha só. Gosto. O nome dele, então, é... Ping-pong da hospitalidade. Isso aí. Eu tava louca pra pensar. A ideia, então, a gente vai te dar 2 opções. Tá. Né? Então, eu e a prof. Camila vamos alternando aqui. Te dá 2 opções e tu escolhe uma sem pensar muito. Perfeito. Tá? Tem que ser rápido. Tá. Bora Eu começo, então. Hotel na cidade ou pousada no interior? Pousada no interior. Turismo de sol e praia ou turismo cultural? Turismo de sol e praia. Planejar a viagem ou viajar sem roteiro? Planejar a viagem. Eu Ninguém já viaja esperava. sem roteiro. Eu já esperava essa, né? Na verdade, o roteiro ele não é congelado. Ele é só opções, né, para tu decidires ali o que tu vai fazer. Eu sempre digo isso pros clientes, né, quando a gente monta roteiro. Ah, tu tens um roteiro ali, é só pra tu não ficar no dia anterior, cansado, procurando o que fazer no dia seguinte. Aí tu já tem o roteiro ali pronto Chegar no pra te dar. destino e começar a Exato. procurar. Ou ficar Procurar. sem aproveitar, pelo menos, o principal de cada cidade, exatamente. né? O roteiro serve pra isso. Mas sempre com roteiro. Café da manhã de hotel ou jantar em restaurante temático? Café da manhã de hotel. Ah, não tem como, né? Eu também. Viagem curta e intensa ou viagem longa e tranquila? Hoje, viagem curta e intensa. Olha. Destino nacional ou internacional? Ai, difícil a escolha, hein? gente ama Eu o diria Brasil, né? que internacional. Mochila ou mala? Mala, sempre. Check-in rápido, ágil e atencioso ou upgrade de quarto? Oh, poxa, check-in rápido. Rápido, ágil e atencioso. E atencioso. Normalmente, nesse tipo de check-in, a gente consegue inclusive, um um upgrade. Maravilhoso. Perfeito. Pra gente ir se encaminhando já pro final, a gente tem uma brincadeira aqui nova também no programa, que é o Valéria por Valéria. Pra te nos dizer em uma palavra. Valéria por Valéria. Eu diria que intencionalidade. Isso. Porque eu acredito que do momento que tu é tu mesmo e tu tem a intenção de ser aquilo, tu vais conseguir. Muito bem, Olha. muito bem. E também linka um pouco com o tema do nosso semestre, né? Que é a Psicologia da Vitória. Exatamente. É a Total. intenção daquilo que se quer ser e como ser, né? E como se construir para ser. Isso, aí. se posicionar. Maravilhoso, né? Perfeito. E agora, uma última pergunta pra gente encerrar o nosso papo. Nós gostaríamos que tu indicasse 3 atitudes pros nossos estudantes, pros jovens, para eles aproveitarem o máximo da faculdade e se prepararem para a vida. 3 atitudes que tu percebe que são principais. Uhum. Eu diria que a primeira é ser uma pessoa proativa, direcionada, né, à tua intencionalidade. Então, eu quero aquilo e quais são os passos que eu preciso fazer para alcançar aquilo. Então, ser proativa nisso, não ficar esperando as coisas acontecerem. Então, se viu que tá no momento de procurar um emprego, vai lá, faz teu currículo, busca onde estão as oportunidades. Os professores também estão sempre à disposição para auxiliar nisso. Proatividade, então, a primeira.
Autenticidade. Então, buscar sempre ser autêntico naquilo que tu vais fazer. Então, sem ficar copiando coleguinha, né? Cada um tem o seu processo de formação e de construção de carreira. Então, proatividade, autenticidade e acreditar em si mesmo, né? Então, ser uma pessoa positiva em relação àquilo que tu escolheu. Então, eu quero ser aquilo, eu vou ser, eu sou bom, eu consigo realizar, eu acredito que são coisas interessantes para os estudantes e isso vai se colocar, vai se abrir portas dentro da universidade para eles aproveitarem as oportunidades que surgirem. Dica de ouro, hein? Dica de ouro, maravilhoso. Professora Valéria, então quero agradecer a tua presença hoje aqui no podcast. Seja muito bem-vinda na faculdade. Será um semestre maravilhoso, a gente tem certeza. E tu pode contar comigo, com o professor Simval, né? E os alunos também estão muito felizes com esse novo momento. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Espero estar aqui, né, em outros podcasts para a gente contar novidades do curso. Maravilha! Vocês podem continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais, temos o Instagram, temos o YouTube, Spotify, assistir os episódios anteriores enquanto não saem os novos episódios e até o próximo episódio.